Caros alunos, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando a sexta sessão, a aula de número 6 do curso Direito Processual Civil 2. Espero que vocês estejam gostando das aulas que têm sido ministradas e disponibilizadas via o meu canal no YouTube, é o Filard, é só buscar lá no YouTube. Eventuais dúvidas, eu sugiro que vocês utilizem os canais já indicados em aulas anteriores. O YouTube é um desses canais. Eu já disponibilizei o meu telefone pessoal para troca de informações via WhatsApp. E eu também disponibilizei o meu e-mail. O meu e-mail é filard, é o meu sobrenome, @siqueiracastro.com.br. Bom, como já é uma tradição, o início da nossa aula faz sempre referência a uma pessoa de destaque que tenha sido formada pela Faculdade Nacional de Direito. Na aula passada, eu segui uma pegada esportiva, falando do Ademar Ferreira da Silva, e eu vou continuar no campo do esporte nessa aula. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para uma figura de muito destaque no Brasil dos anos 40, um jogador de futebol, o nome dele é Heleno de Freitas. Ele foi talvez um dos maiores destaques do esporte brasileiro nos anos 40. A década de 1940 é considerada no esporte uma década perdida, porque foi uma década em que não houve Copa do Mundo, né? E houve Olimpíada só em 1948, né? Então teve um intervalo entre Olimpíadas aí de 12 anos, entre 36 e 48, fruto da Segunda Guerra Mundial. E o futebol, antes do advento até do Maracanã, né? A Copa do Mundo retornou em 1950 no Brasil, com a construção do Maracanã, e dando início às grandes arenas, né? E o futebol não era tradicionalmente palco das grandes arenas. E o Heleno de Freitas ele foi o último grande atleta antes desses grandes espetáculos em arenas maiores, como foi o Maracanã. O Heleno de Freitas ele construiu a carreira dele no Botafogo. Infelizmente, ou felizmente, eu sou Flamengo, né? O Heleno de Freitas não conquistou nenhum título jogando com a camisa do Botafogo. Isso faz dele um ídolo extremamente especial na história do Botafogo. Como um atleta consegue ser venerado até hoje sem ter vencido nenhum tipo de título. E ele tinha uma personalidade muito marcante. Mencionei aos senhores de que nós tínhamos arenas menores. O Heleno de Freitas ele fazia parte de um grupo no Rio de Janeiro romântico dos anos 40, chamado de Clube dos Cafajestes, que eram cineastas, artistas, eram pessoas que de certa forma eram marginalizadas pelo high society carioca e acabavam frequentando as grandes rodas meio que a fórceps. Então eles invadiam as festas, eram pessoas que faziam algazarras num contexto mais lúdico, né? Não é a algazarra que a gente vê hoje. Então não tinha tiro, não tinha morte, não tinha nada. Era uma brincadeira e por conta disso eles eram conhecidos como cafajestes. O clube dos cafajestes ficava no posto 6, ali onde fica hoje o clube dos marimbás. E, enfim, o Heleno de Freitas fazia parte desse grupo. E num jogo, nas Laranjeiras, à época, no Brasil, fazia muito sucesso um filme da Rita Hayworth, de nome Gilda. E a Gilda era um personagem que era um pouco destemperada, um pouco descontrolada. E os amigos do Clube dos Cafajestes, assistindo o jogo nas Laranjeiras, um Botafogo Fluminense, começaram a brincar com o Heleno de Freitas, chamando-o de Gilda. O estádio inteiro veio abaixo, gritando Gilda, Gilda, Gilda. O Heleno de Freitas ele pulou o alambrado e começou a discutir com os torcedores e saiu no pau com os torcedores e foi, por óbvio, expulso. Essa conotação explosiva do Heleno
depois ela veio a ser constatada como uma doença. O Heleno contraiu uma doença sexualmente transmissível na década de 40. Ele tinha sífilis e a sífilis ela afeta a sanidade mental da pessoa. Então, o Heleno, a saúde mental dele foi se deteriorando. Ele ainda teve uma passagem interessante jogando na Argentina, no time do Boca Juniors, em que dizem que ele teve um tórrido relacionamento amoroso com a Evita Peron. Tudo isso foi feito por um ex-aluno da Faculdade Nacional de Direito. E à época não era muito comum você ter um jogador de futebol bacharel em Direito. O Heleno conseguiu tudo isso. Ele era de uma família relativamente com posses no interior de Minas Gerais e ele concluiu a vida dele de forma muito triste. Ele acabou sendo internado pela família num sanatório em Barbacena. Ele acabou falecendo em Barbacena. Para os que têm um pouco mais de interesse, para os que tiverem um pouco mais de interesse na história do Heleno, eu sugiro, tem um filme do José Henrique Fonseca, o nome do filme é Heleno, salvo engano. O Heleno o personagem do Heleno é feito pelo Rodrigo Santoro. É um filme muito bonito, em preto e branco. Todas as mulheres do Heleno são encarnadas pela Aline Moraes. O filme é bem interessante, retrata o Rio de Janeiro dos anos 40, todo o glamour do Copacabana Palace, de uma cidade que não tinha ainda o Aterro do Flamengo, uma cidade que não tinha ainda o Túnel Rebouças. Então era uma cidade não tão interligada nos seus eixos centro-sul. Era um Rio de Janeiro absolutamente diferente. E um Rio de Janeiro capital do país, um Rio de Janeiro que viveu o Estado Novo da ditadura Vargas e depois com uma passagem para o eixo democrático, muito embora tendo sido presidida por um militar, né, pelo Eurico Gaspar Dutra. Enfim, história do Brasil, e a Faculdade Nacional de Direito está, sim, inserida na história do Brasil, e futebol também é história do Brasil. Bom, já que já falamos de Heleno de Freitas, já passamos por Getúlio Vargas, falamos um pouquinho do Rio de Janeiro mais glamouroso dos anos 40, eu queria chamar a atenção de vocês para o nosso programa de Direito Processual Civil. Na aula de hoje, a gente vai começar a ver resposta do réu, mas antes de ver resposta do réu, eu gostaria de tratar com vocês da angularização da relação processual, né? A gente viu que a relação processual ela é uma relação que envolve demandante, envolve o Estado juiz e necessariamente ela envolve o demandado, envolve o réu, né? E a forma como o Poder Judiciário convoca o meio pelo qual o Poder Judiciário dá ciência ao demandado da instauração de uma ação judicial que lhe fora proposta, é um ato, talvez, seguramente é o ato mais revestido de formalidades dentro do direito processual civil, e esse ato ele é chamado de citação. Tradicionalmente, os atos de comunicação processual eles são subdivididos entre citação e intimação. A citação é um ato indispensável para viabilizar o exercício da defesa, o exercício do devido processo legal substantivo, e, portanto, ele é um ato eivado de formalidades. É o ato no qual a relação processual ela se completa. É o ato no qual a relação processual permite que todos os sujeitos do processo estejam dentro de uma mesma plataforma, dentro de uma mesma relação jurídica. A relação jurídica é esta processual. A citação nada mais é do que uma ciência que é dada ao réu de um processo instaurado para que este possa
apresentar ou não a sua defesa, para que este possa ou não apresentar a sua resposta. Um pouco mais à frente a gente vai ver uma rápida diferenciação entre defesa e resposta. Bom, falei um pouco de citação e necessariamente remeto aos senhores a leitura dos artigos 238 e 239, são os artigos que detalham e que tratam de uma forma até doutrinária a classificação do ato de citação. Como já disse aqui, o ato de citação é um ato mais formal, o que não significa que a intimação, que é outra espécie de comunicação processual, também não seja formal. É um ato também revestido de formalidade, mas ele não necessariamente ele inaugura a ciência do réu da relação processual. Então, os atos intimatórios, eles podem ser praticados através do advogado constituído nos autos pelo réu. A citação, em via de regra, é direcionada à parte. É um ato de ciência à parte. É um ato de formalização à parte. É um ato solene de chamamento do demandado para a relação jurídico-processual. Gostaria de fazer um pequeno aparte com os senhores. No Código de 73 havia muita discussão sobre a natureza da decisão judicial que determinava a citação do réu. Nós vimos que a citação nada mais é do que um juízo de admissibilidade positivo à propositura da petição inicial. Então, desde que não presentes aquelas hipóteses de indeferimento liminar, de indeferimento liminar da petição inicial por algum vício de natureza processual, não estando presente a hipótese de improcedência liminar do pedido, constante no artigo 332 do Código de Processo Civil, a demanda ela tem a sua sequência natural, e essa sequência natural ela é startada, ela é iniciada por esse juízo de admissibilidade positivo da petição inicial, que tem duas conotações, né? A determinação de citação do réu, do demandado, para que este tenha ciência da relação processual e apresente ou não suas razões de defesa, e a intimação para que este compareça à audiência de mediação / conciliação. Nós já vimos que essa audiência de conciliação / mediação, por mais importante que seja, ela pode ser dispensada pelas partes. Então, se a marcha processual seguir num caminho de realização de uma audiência de conciliação e mediação, o mandado direcionado ao demandado será de citação e intimação. Citação para a ciência dos autos e intimação para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação. Se, desde logo, o demandante declina pela não realização desta audiência, por óbvio que o mandado, a ordem judicial decorrente do juízo de admissibilidade da petição inicial, será a expedição de um mandado de citação, apenas para que o réu tome ciência da relação processual e exerça ou não o seu legítimo direito de defesa. Na ótica do Código de 73, esta decisão, havia uma discussão se essa decisão possuía caráter decisório ou não. E aí eu coloco para vocês
dois gigantes do processo em lados opostos. José Carlos Barbosa Moreira entendia que esta decisão possui conteúdo decisório. O juízo de admissibilidade da petição inicial não é um ato mecânico, né? E, portanto, esta decisão desafiava a interposição do recurso de agravo de instrumento. Já o professor Cândido Rangel Dinamarco entendia que este ato, este juízo de admissibilidade, ele não desafiaria qualquer tipo de recurso, porque não se tratava de uma decisão interlocutória, e sim de um despacho que apenas tinha o condão de iniciar a tramitação do processo, iniciar o desenrolar procedimental de uma relação jurídico-processual. Essa discussão ela não existe hoje no Código de 15, porque o Código de 15 ele estabeleceu uma sistemática para a interposição do agravo de instrumento diferenciada. O agravo de instrumento ele só poderá ser manejado, e isso aí a gente vai ver de uma forma mais detalhada em Direito Processual Civil 3, quando nós estivermos vendo recursos, mas já antecipando aqui, o agravo de instrumento ele só poderá ser manejado nas hipóteses, números, cláusulas previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E a decisão ou despacho que determina a citação do demandado, ela não está inserida no bojo das decisões desafiáveis mediante a interposição de agravo de instrumento. Então, essa discussão doutrinária ela foi superada por uma solução legislativa, né? A solução legislativa estabeleceu quais são as decisões, detalhou quais eram as decisões que desafiariam o recurso de agravo de instrumento e não decisões motivadas pelo seu conteúdo, tendo conteúdo decisório ou não, né? Então, o Código de 15 ele eliminou este embate doutrinário entre Barbosa Moreira e Dinamarco. Mas, por óbvio, que o provimento jurisdicional de admissibilidade da demanda contém conteúdo decisório e, por óbvio, que é uma decisão interlocutória. Ela pode não ser agravável, né? Mas, inclusive, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que esta decisão ela poderá ser recorrível mediante a interposição do recurso de embargos de declaração. Então, só a título de esclarecimento. Ainda com relação à citação, eu gostaria de tratar com os senhores dos dispositivos presentes nos artigos 212 e 216. Os artigos 212 e 216 estabelecem o momento, o período em que os atos processuais serão realizados. Eu gostaria de destacar para os senhores que o artigo 212 do Código de Processo Civil dispõe que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Ou seja, em via de regra, o ato citatório ele terá que ser praticado em dias úteis e dentro de um calendário de horas previsto das 6 da manhã às 20 horas. Por óbvio que se os atos tiverem início antes das 8 horas, mas ele for materializado depois das 20 horas, 8 horas da noite, né? Evidentemente que não há qualquer tipo de vício nisso, né? O fato de você ter uma duração do ato que exceda as 20 horas não gera qualquer tipo de nulidade.
Esta regra do artigo 212 vale para atos físicos. Aqueles atos praticados através de plataforma eletrônica não possuem qualquer tipo de limitação, seja de dia ou de horário. Então, isso é bastante importante quando hoje, e nós veremos isso um pouco mais à frente, grandes empresas, pessoas jurídicas que têm uma atuação corriqueira junto ao Poder Judiciário, elas já são citadas através de uma aderência a uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Existem inclusive alguns tribunais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também tem a sua plataforma própria. Então, por óbvio que essas citações que são direcionadas por plataforma eletrônica não estão condicionadas à realização entre as 6 da manhã e as 20 horas e podem também ser realizadas em dias não úteis. Gostaria de chamar a atenção para os senhores, ainda dentro da sistemática do momento em que a citação é praticada, gostaria de destacar o artigo 216. O artigo 216 dispõe o seguinte: além dos declarados em lei, minha língua, né? Além dos declarados em lei, não vou editar isso não, tá? Isso vai para dentro, que é aula raiz, não tem edição não. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, a leitura do artigo 212 tem que ser combinada com o artigo 216. Mas cada vez mais a tendência é que esses atos, a citação através de atos presenciais fiquem adstritas a jurisdicionados que não habitualmente tenham outros assuntos no Poder Judiciário, porque a habitualidade do jurisdicionado no Poder Judiciário gera a necessidade de aderência a plataformas, tanto do CNJ quanto de alguns órgãos do Poder Judiciário. Fiz menção aqui à necessidade de aderência do jurisdicionado a plataformas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, cada vez mais os atos serão praticados por intermédio desta plataforma eletrônica. Um outro ponto ainda com relação à citação que eu gostaria de destacar com os senhores é a existência de alguns impedimentos legais para a ocorrência da citação. E esses impedimentos legais são trazidos pelo artigo 244 do Código de Processo Civil. Pelo disposto no artigo 244 do Código de Processo Civil, não se fará a citação, salvo em caso de perecimento do direito, ou seja, para evitar prescrição, para evitar decadência do pedido, salvo em situações em que haja um receio claro de perecimento do direito, a citação não poderá ser formalizada nas seguintes 4 hipóteses. A primeira hipótese é: o demandado não poderá ser importunado, ele não poderá ser citado, ele não poderá ser molestado pelo Poder Judiciário para ter ciência de uma relação processual se ele estiver participando de algum ato de culto religioso. Não vou entrar aqui no mérito se isso pode ser utilizado de uma forma a obstruir a entrega da tutela jurisdicional, mas foi uma opção legislativa
e o legislador entendeu por bem em não molestar pessoas durante o exercício do seu culto religioso. Então, é uma das hipóteses em que o demandado não poderá ser citado e o Poder Judiciário terá que aguardar o término do exercício do legítimo direito à manifestação religiosa para proceder o ato citatório. Segunda hipótese, não poderá haver citação de quando uma pessoa tiver recentemente perdido o seu cônjuge ou tiver perdido um companheiro ou tiver perdido até um parente. O inciso 2 do artigo 244 estabelece um prazo de 7 dias de respeito ao luto do demandado para que assim ele não seja incomodado com a necessidade de ter ciência da formalização de uma relação processual em que ele figure no polo passivo. A terceira hipótese, e aí talvez seja a hipótese mais animada, né? Você não pode efetuar citação aos noivos nos 3 dias seguintes ao casamento. Então, não existe a história do oficial de justiça aí citar um noivo no casamento, porque o oficial sabe que ao casamento, em tese, ele não faltará. Não, ele não poderá fazê-lo desde que não estejamos diante de uma situação de perecimento do direito, porque aí essas hipóteses de não formalização de citação, elas ficam excepcionadas, né? Então, o oficial de justiça ele terá necessariamente que aguardar 3 dias para cumprir o mandado de citação. E a última hipótese é a hipótese de enfermidade grave, né? Não há qualquer tipo de lógica em franquear o acesso ao oficial de justiça à UTI de hospitais. Então, o demandado está entre a vida e a morte, ainda recebe um mandado de citação, aí talvez que ele empacote de vez. Então, existe essa é uma das hipóteses de postergação do ato de citação. O ato citatório ele fica, de certa forma, postergado para um momento futuro, e esse momento ele é combinado com a melhora do quadro médico do demandado. Vejamos os efeitos da citação. A citação ela pode produzir efeitos de natureza processual e ela pode produzir efeitos de natureza material. O principal efeito de natureza processual é a litispendência. O estabelecimento, a estabilização de uma relação processual e outra relação processual que contenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido não poderá, por óbvio, ser processada. Então, até por uma questão de economia processual, não se admite 2 ações idênticas. Então, imaginemos uma seguinte hipótese, né? Autor de uma determinada ação envolvendo uma quebra contratual, ele pode ser réu numa outra ação envolvendo o mesmo autor. Então, nós estaremos diante da mesma causa de pedir, dos mesmos pedidos e das mesmas partes. A ação que prevalecerá será a ação que primeiro concluir o ato, que materializar o ato citatório.
e a outra ação deverá ser julgada extinta pelo acolhimento de litispendência. Um outro efeito processual, e é muito comum quando a gente for em direito processual civil 4, quando a gente for tratar da teoria geral da execução, um outro efeito processual é marcar ou gerar uma presunção de fraude processual toda vez que, quando você estiver questionando judicialmente um determinado objeto, um determinado bem, está sendo definido de quem é a titularidade de um imóvel. Se o titular desse imóvel, sabendo que tem a sua titularidade questionada judicialmente, ele se desfaz do bem, existe uma presunção de que a postura desse titular que se desfaz do bem, muito embora ele ainda seja o titular, não tenha uma decisão judicial que diga que ele não é o titular, mas existe uma controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Se esse determinado titular ele se desfaz do bem, entende-se que esse é um ato que viola a boa-fé processual. E mais, entende-se que esse ato gera uma espécie de presunção de fraude contra credores. E aí eu gostaria de só fazer um apontamento a vocês, não é o objeto claro desse programa, mas eu gostaria de destacar, quando falamos de fraude contra credores, o artigo 790, inciso 5 do Código de Processo Civil. Além dos efeitos processuais da citação, nós temos efeitos de natureza material. A Constituição imora para adimplemento de obrigações, desde que esse adimplemento não decorra da própria obrigação assumida. A interrupção de prescrição, a interrupção de decadência e outros prazos extintivos previstos em lei são efeitos materiais da citação. Vamos às modalidades de citação. Eu rapidamente falei aos senhores, através de exemplos, de duas modalidades. A citação por meio eletrônico e a citação por oficial de justiça. A citação, além de se dar por oficial de justiça ou por meio eletrônico, ela pode ocorrer também por hora certa, que é quando o judiciário tem dificuldade em localizar o demandado e estabelece uma determinada hora para que o demandado esteja presente numa localidade para a formalização do ato. A citação por edital, que é uma citação que ocorre quando da impossibilidade de citação do demandado e o processo precisa prosseguir. Então, essa citação por edital ela é feita com o objetivo de, através do edital, dar ciência, mesmo que fictícia, ao demandado da existência de uma relação processual em que este figura no polo passivo da demanda. Existe a possibilidade ainda da citação ser feita pelo chefe de secretaria. Então, o chefe de secretaria exige, o diretor de secretaria exige que o demandado compareça ao cartório e aí ele lhe entrega o mandado de citação. E a citação ela pode ser feita pelo correio, né? A citação pelo correio ela foi muito praticada, especialmente nos anos 90 e no início dos anos 2000, até o advento da possibilidade de citação eletrônica. Então, a citação por correio ela talvez seja mais corriqueira, ela substituiu a citação por oficial de justiça como a citação mais utilizada em relações processuais,
mas a caminhada nesse momento é no sentido de que a citação mais usual seja a por meio eletrônico. Com relação à citação por meio eletrônico, eu gostaria de destacar aos senhores a Lei 11.419, uma lei de 2006, e é uma lei que visa regular o processo eletrônico, o processo judicial sem tramitação física, né? E, além disso, eu gostaria de destacar também com os senhores a existência de uma resolução essa de número 234 de 2016 do CNJ, que estabelece a criação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. E através desse Diário de Justiça Eletrônico Nacional é que os demandados são compelidos, dada a frequência com que se utilizam do Poder Judiciário, são compelidos a aderir a esta plataforma, e esta plataforma acaba gerenciando a possibilidade de direcionamento de atos de citação por meio eletrônico. Ainda sobre citação, a citação é pressuposto processual de validade. A citação, eu falei aqui que é um ato solene, é um ato formal, é um ato que viabiliza o exercício do devido processo legal substantivo. Então, processo com citação nula é processo sem pressuposto processual de validade. E processo com citação nula é processo que deverá ser julgado extinto sem análise de mérito por ausência de pressuposto processual. Caminhando na questão da citação, eu gostaria de avançar no sentido de tratar com os senhores a possibilidade de estabelecimento, a possibilidade de manifestação do demandado, do réu, após a ciência da existência de uma relação processual em que este figure como réu, como figure no polo passivo de um processo. O réu, ele poderá, veja, ele não deverá, ele poderá se defender. Esta defesa poderá ocorrer através da apresentação de resposta, mas o réu também poderá optar por não se manifestar nos autos. A ausência de manifestação do réu, a ausência de apresentação, de contestação, que é uma das modalidades de resposta, que nós veremos um pouco mais à frente, gera um fenômeno chamado de revelia. Revelia vem do latim como rebeldia. Seria uma atitude de não atendimento por parte do demandado de um chamado que teria sido feito pelo Estado juiz. Tá? Então, toda vez que não houver a manifestação do demandado, do réu, contestando a petição inicial, apresentando a contestação como modalidade de resposta, opera-se o fenômeno da revelia, que é a possibilidade que o réu tem de não se pronunciar nos autos, de não apresentar formalmente uma resposta, de não apresentar formalmente uma contestação. Então, vamos lá, vamos organizar as ideias. Após a citação, o réu ele é instado à apresentação de uma modalidade, ele é instado a exercer o seu direito de defesa através da apresentação de uma resposta denominada contestação. Se ele não o faz, ele sofre com a penalidade, com as penas decorrentes da rebeldia, da revelia. Então,
petição inicial é distribuída. Se não houver o juízo de admissibilidade positivo, essa petição inicial será indeferida com uma sentença sem julgamento de mérito, ou ela será julgada improcedente, liminarmente, por ser os pedidos veiculados na petição inicial cabalmente contrários a posicionamentos já consolidados e reiterados pelo Poder Judiciário. O réu não será molestado dessa forma e a petição inicial será a demanda posta em juízo será julgada extinta com análise de mérito pela sentença de improcedência liminar. Em havendo o juízo positivo de admissibilidade, haverá a citação, que poderá ocorrer através de mandado de citação e intimação, quando a audiência de conciliação ou mediação for desejada pelas partes. Quando não for desejada pelas partes, o mandado de ciência ao demandado da existência de uma relação processual será exclusivamente de citação. A sistemática de apresentação de respostas, ela exige a análise das duas modalidades de respostas previstas no Código de 15. O Código de 15 traz a possibilidade de manifestação em resposta através de contestação e através de reconvenção. Rapidamente, antes da gente falar das modalidades de resposta, eu gostaria de explorar com os senhores o fundamento constitucional, a base constitucional para o exercício do direito de defesa. O artigo 5º da Constituição traz em seu inciso 35 o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Nenhum tipo de questão, nenhuma questão pode não ser levada ao crivo do Poder Judiciário. Não existe vedação ao exercício do direito de ação. E, por óbvio, que o exercício do direito de defesa é um desdobramento, sim, do direito de ação. Porque o direito de ação nada mais é, senhores, do que a possibilidade de invocar a prestação jurisdicional pelo Estado juiz através de algum ponto, algum tema que precise ser chancelado pelo Poder Judiciário. Em linhas gerais, essa é a definição clássica do direito de ação e do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Por óbvio que esse direito à obtenção do provimento jurisdicional não é um direito que assiste apenas ao réu. Esse direito também assiste ao demandado. O réu também tem, em via correlata, um direito de ter um julgamento favorável aos seus interesses. Porque se fosse assim, o exercício de ação, do direito de ação só seria efetivado nos casos de procedência do pedido. Você não teria segurança jurídica, você não teria um posicionamento do judiciário oponível às partes do processo, se o direito de ação não fosse também um direito aferível através do direito de defesa. Então, além do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, o direito de ação está muito latentemente detalhado ainda no artigo 5º da Constituição, mas nos incisos 54 e 55,
O inciso 54 é a grande cláusula geral, é o grande princípio mãe em sede de processo civil, que é o princípio do devido processo legal. Se considerarmos aí o princípio do processo legal na sua acepção subjetiva, por óbvio estaremos falando da própria concepção do Estado Democrático de Direito, dos Estados de Direito, né? Que seriam aqueles estados em que o jurisdicionado ele é protegido de uma forma muito clara da atuação arbitrária do Estado. E nós temos também, além do inciso 54, a gente tem o inciso 55, que dispõe especificamente do princípio do contraditório e do princípio da ampla defesa. Então, apresenta o direito à defesa numa demanda judicial, ela está respaldada por 4 princípios muito valiosos em sede de processo civil. O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Só para a gente concluir a nossa aula de hoje, o professor Luiz Guilherme Marinoni, professor da Universidade Federal do Paraná, ele estabelece uma interessante distinção entre direito de defesa e direito de resposta. Resposta é uma espécie de manifestação do direito de defesa. O direito de defesa seria um direito mais amplo. O direito de defesa, para o professor Luiz Guilherme Marinoni, engloba não só a apresentação de resposta, mas engloba também a possibilidade de influência decisiva na produção de provas, a possibilidade de utilização de sistema recursal, a possibilidade de oposição à satisfação de um determinado direito de crédito, e aí falando já numa fase de cumprimento de sentença, para que esse cumprimento se dê de uma forma mais respeitosa ao demandado, ao executado. Então, toda vez que houver a possibilidade do demandado formular requerimentos, pretensões que possam influir nos desígnios, nos comandos, nas decisões judiciais, nós estaremos, segundo a teoria do professor Luiz Guilherme Marinoni, diante do exercício do direito de defesa. Isso faz muito sentido. E o exercício do direito de resposta é um direito que está adstrito à fase postulatória, que seria a possibilidade de produção argumentativa. E a manifestação do direito de resposta, ela ocorre através da contestação e da reconvenção. Bom, senhores, ficamos por aqui com relação a essa 6ª sessão, e na próxima sessão a gente vai trabalhar mais dedicadamente as modalidades de resposta, quais sejam contestação e reconvenção. Meus amigos, fiquem bem e a gente se vê na próxima sessão.